Rádio Unaerp. Olá, bom dia ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nutrição em 15 Minutos. Meu nome é Luísa Garcia, eu sou estudante do último ano do curso de Nutrição aqui da Unaerp. Bom dia, eu sou o Lucas Nogueira, também estudante do último ano de Nutrição. Hoje estamos aqui com a doutora Renata Dessordi, preceptora do estágio Nutrição Clínica, para debater sobre a importância da nutrição e saúde óssea. Renata, para iniciarmos o debate, a gente queria que você explicasse um pouco a relação entre a nutrição e a saúde óssea. Bom dia, Luísa. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte. Esse tema é um tema de grande interesse para mim, que eu gosto muito. Então, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre isso. A nutrição e a saúde óssea não é um tema que a gente ouve muito falar dentro da graduação. Mas é algo extremamente relevante se pensarmos em como que a nossa população está ficando mais idosa. O número de idosos cresce a cada dia, sem contar o número de impacto das doenças crônicas também na nossa população. Tudo isso afeta a nossa saúde óssea. A nutrição está diretamente relacionada com a saúde do nosso osso, porque os nutrientes, eles são partes essenciais para que a gente consiga manter a estrutura óssea saudável. A estrutura óssea ela é dependente da ingestão de nutrientes importantes que a gente consegue via uma alimentação equilibrada e saudável, e assim a gente consegue promover um desenvolvimento, porque se a gente pensar no osso, esse tecido é um tecido que, através dos estudos ao longo dos anos, nós podemos perceber que ele é altamente dinâmico, não é um tecido inerte, igual a gente tinha ideia que era lá há muitos anos atrás. Então, é um tecido que tem uma dinâmica muito grande. Então, se a gente pensar desde o nosso crescimento, toda a mudança que o nosso osso passa, ela é muito grande. E na nossa vida adulta, isso não é diferente. Esse tecido está em constante mudança, em constante processo aí, de formação de um osso novo e reabsorção de um osso velho. Então, a nossa alimentação, nesse sentido, ela faz total diferença. Doutora, nós sabemos que esse tema ele não é muito abordado na graduação. E pensando no aumento do número da população idosa, a gente gostaria que você também explicasse qual é o papel do nutricionista neste cenário e o que te motivou a estudar esse tema. Como eu disse, nós nutricionistas precisamos estar atentos com essa questão da saúde óssea para que a gente consiga dar qualidade de vida para os nossos idosos, e também para os adultos. Se nós pensarmos que as doenças, essa população cuida de doenças crônicas, algumas dessas doenças elas têm um impacto na saúde do osso também, E o que me motivou a começar a estudar esse tema foi na minha iniciação científica. Durante a graduação, eu acabei me envolvendo em um projeto de pesquisa que tinha como finalidade estudar como que a suplementação de zinco poderia afetar e melhorar a saúde do osso em ratos diabéticos. Então, foi através desse processo que eu comecei a me envolver e comecei a me apaixonar por esse tema. E assim continuei a pesquisa, após eu me formar, com o meu mestrado e meu doutorado. Doutora, fala um pouquinho pra gente como foi a sua pesquisa em questão do mestrado e o doutorado nessa área. No meu mestrado, eu também continuei trabalhando com nutrição experimental em animais diabéticos, O diabetes, ele foi o indutor aí das alterações ósseas. Então, no meu mestrado, a gente fez um levantamento de alguns dados e descobrimos que o boro, que é um nutriente, um micromineral, ele está relacionado com o metabolismo do osso, com respostas de remodelação e também ele está relacionado com a ativação da vitamina D na sua forma ativa. E isso impacta diretamente no funcionamento, na estrutura do osso, no metabolismo ósseo. E no meu doutorado, eu já trabalhei com pacientes com hepatite B,
né? Esses pacientes a gente avaliou como, nesse caso, os antirretrovirais que eles utilizam podem afetar a saúde óssea, né? Então, além das doenças, a gente também tem os medicamentos que podem afetar a saúde e a estrutura desse osso. No caso desses pacientes que tomavam os antirretrovirais, eu estudei um medicamento específico que é o tenofovir, que ele causa uma perda importante de fosfato. O fosfato, ele está relacionado com a boa mineralização do nosso osso. Então, quando a gente tem perda de níveis importantes de fosfato, a gente tem um processo de desmineralização. E isso afeta a qualidade e a estrutura dos nossos ossos, né? Então, a gente pôde concluir, né? Tanto no meu mestrado, a gente concluiu que a suplementação de boro, ela foi importante para a manutenção de uma estrutura óssea em comparação com os animais que não foram suplementados, assim como no meu doutorado, né? Que foi feito, na verdade, com humanos. O doutorado, a gente pôde perceber que a medicação, ela causa um processo realmente de desmineralização, e também a gente conseguiu observar que os pacientes que só eram portadores, né, do vírus, os portadores inativos do vírus da hepatite B, eles também poderiam ter algum tipo de alteração só por serem portadores do vírus, porque isso causa um processo inflamatório que também pode afetar a resposta aí da remodelação óssea. Tá, você comentou um pouquinho sobre a utilização de ratos diabéticos nas suas pesquisas. Qual o impacto do diabetes ou outras doenças crônicas na questão da saúde óssea? Certo. As doenças crônicas, como por exemplo o diabetes, né? Elas causam impacto, primeiramente, porque elas afetam esse processo inflamatório, né? A gente fica com o nosso organismo mais inflamado. No diabetes, por exemplo, a gente tem um processo aí de formação de produtos finais de glicosilação avançada. Por que isso se forma? Quando o paciente ele não faz o controle adequado do diabetes, né, a gente afeta todo o nosso sistema antioxidante. Então, a gente tem uma produção maior de radicais livres. Esses radicais livres em excesso no nosso corpo, eles mudam também a resposta das células ósseas, né, e a sinalização de alguns genes que fazem com que as células de formação óssea sejam ativadas para formar osso e as de reabsorção óssea sejam sinalizadas para reabsorver. Então, quando a gente tem um desequilíbrio nesse processo de sinalização, nesses casos, né, de maior inflamação, maior produção de radicais livres, a gente tem uma resposta maior de sinalização para as células que reabsorvem osso. Elas ficam desordenadas. E as células de formação ficam com a sua função prejudicada. Então, a gente tem mais perda óssea do que formação, né? Esse processo, como eu já disse, é um processo normal, mas ele tem que estar em equilíbrio, né? Porque é assim que a gente mantém o nosso tecido ósseo sempre renovado. Então, o diabetes, ele vem nesse encontro e também a gente tem que pensar que os pacientes diabéticos que não fazem bom controle glicêmico têm uma perda importante dos nutrientes na urina. Então, a gente tem perda de fósforo, a gente tem perda de cálcio, de magnésio, de zinco, que acabam impactando na saúde desse osso. Doutora, falando então sobre, né, a saúde do osso, o que viria a ser a osteoporose e a osteopenia? A osteopenia é o processo inicial da osteoporose. Então, se a gente pensar no osso, vamos imaginar como se ele fosse ali a casca do ovo e por dentro desse ovo está como se fosse uma teia de aranha. Ele é um emaranhado. Então, as casquinhas desse ovo a gente vai chamar de osso cortical, que é um osso que a gente pensa numa estrutura um pouquinho mais firme, né, mais compacta, mais densa. E por dentro dele, nessa teia de aranha, a gente vai chamar de osso trabecular, né? Então, quando o paciente ele começa aí nesse processo de perder osso, a gente vai vendo um desarranjo nessa microestrutura do osso. Então, dentro desse osso que eu falei para vocês, que tem como se fosse uma teia de aranha, ela tá toda juntinha ali, ela começa a ficar cada vez mais espaçada, né? Esse espaçamento inicial, né, essa perda de
de estrutura, aumento de espaçamento, perda de espessura dessas trabéculas, esse processo inicial é chamado de osteopenia, né? Esse osso, né, que eu chamei de casquinha de ovo, que é o osso cortical, ele também vai ficando cada vez mais fininho. Conforme isso vai progredindo com o tempo, né, que a gente vai tendo um espaçamento maior dessas trabéculas, uma perda de espessura maior, tanto do osso trabecular quanto do osso cortical, a gente vai tendo o processo de instalação da osteoporose. Isso é muito prejudicial, principalmente para idoso, porque idoso tem um aumento no índice de quedas muito importante, né? Por conta da sua própria perda de funcionalidade. Então, quando esse idoso ele sofre uma queda, ele tem um risco muito aumentado de fratura. E quando esse idoso já tem um processo de osteoporose instalado, ele pode ter a fratura antes da queda. Esse osso fica tão frágil, tão poroso, que para qualquer movimento ele pode se romper. E para idoso, a fratura é aumento no índice de mortalidade. Na diabetes, além da diminuição, né, dos níveis de minerais, pode ocorrer também a doença ela afeta o sistema antioxidante. Isso também pode afetar a saúde do osso? Sim, devido ao aumento na produção de radical livre, que muda a resposta de sinalização para a formação e para a reabsorção desse osso. Então, tanto na doença, em pacientes, né, com diabetes e também pacientes com osteopenia e osteoporose, quais seriam os micronutrientes importantes que merecem mais atenção nestes casos? Nestes casos, a gente precisa pensar no magnésio, na vitamina D, no cálcio, no fósforo e no zinco. São nutrientes extremamente importantes. E a gente precisa pensar neles combinados, não neles isolados. Por exemplo, a vitamina D e o cálcio, eles andam juntos. Então, a gente precisa das dosagens boas de ambos, para que ambos desempenhem a sua função correta. Então, se a gente não vê os níveis de vitamina D e suplementa só cálcio, a gente pode ter uma resposta não tão boa para a saúde e qualidade desse osso, assim como os outros nutrientes. Por quê? Quando a gente mantém o equilíbrio, a gente consegue otimizar a absorção desse cálcio para o osso, né? Se o cálcio ele fica reduzido no sangue, o nosso corpo ele tem o impacto aí de ir onde mais tem cálcio no nosso corpo, que são os nossos ossos. Então, ele vai retirar cálcio de lá. Então, é por isso que a gente sempre precisa pensar nessa combinação, para que a gente faça com que cada nutriente ele não seja desviado da sua funcionalidade. Ele seja direcionado para que ele faça aquilo que a gente precisa que ele desempenhe naquele momento, que é manter a saúde desse osso. Doutora, em questão do papel do nutricionista também, como a gente pode avaliar o consumo alimentar em questão à osteoporose? A gente usa as mesmas recomendações gerais? Como que seria essa conduta? Nesses casos, a gente não consegue utilizar a ingestão recomendada de referência, né? Para esses pacientes, a gente precisa avaliar consumo, avaliando qualidade, quais são os tipos de alimentos que eles consomem, né? Que os pacientes estão consumindo no seu dia a dia. Porém, a gente não consegue utilizar as RDAs, assim, na sua integridade. Por quê? Porque para esses pacientes, principalmente para os diabéticos que não têm um bom controle glicêmico, a gente precisa avaliar se não vai ser necessária uma suplementação, uma dosagem um pouco maior desses nutrientes, para que a gente consiga direcionar para a saúde óssea, entendeu? Então, a gente precisa, através, obviamente, sempre das dosagens dos exames bioquímicos, né? Porque a gente precisa sempre suplementar com uma base certa daquilo que a gente está fazendo, para também a gente definir quantidade, tá? Dos nutrientes que a gente vai utilizar. E assim a gente conseguir impactar de uma forma positiva a saúde desse osso. Nestes casos, em pacientes com osteoporose, seria possível otimizar a absorção do cálcio? Sim, através da ingestão de alimentos fontes, que seriam os laticínios e os derivados, porque eles têm lactose, e a lactose, ela otimiza a absorção do cálcio. Muito obrigado, doutora, por ter compartilhado esse seu conhecimento com a gente. Esse tema que ainda a gente não debate bastante na faculdade, né? Que é uma coisa que ainda é muito vaga, existe muito estudo. Então, a gente queria agradecer
a todas as informações que você passou para a gente. Com certeza, Lucas. Muito obrigada, doutora, pelas respostas e muito obrigada, ouvinte. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema tão importante na nossa área. Obrigada, Lucas. Obrigada, Helena. Obrigada a você, ouvinte. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Yuri Deloui. Coordenação, Gil Santiago.